Nos próximos capítulos da novela Usurpadora, tudo já começa com a Paola revoltada, virada na peste ali, perguntando ao advogado se condenaram a Paulina, e ele diz a ela que não, e ela grita com ele perguntando o porquê, e ele fala que é porque eles adiaram o julgamento por alguns dias, e ela continua insistindo por que eles fizeram isso. Ele então revela para ela que a promotora que está no caso exigiu que uma das testemunhas ali comprovasse que estava com ela lá no clube quando tramou a usurpação, e a Paola fica ainda mais confusa, mas começa ali ficar ainda revoltada e preocupada e pergunta: uma testemunha? Como assim? Ele responde que sim, uma testemunha, inclusive é alguém que falou muito mal dela. Ela fica calada e ele revela o nome dizendo que é um tal de Luciano Alcântara. Paola fica revoltada ao mesmo tempo que fica desesperada e diz que aquilo é um canalha e que com certeza ela nem pensou nele, mas sem dúvidas é claro que ele se vendeu. Ela continua dizendo que o Luciano ele é capaz de tudo por dinheiro. Ele responde a Paola que tá tudo bem, será como ela quiser, mas que quer deixar bem claro que essa testemunha é uma testemunha de valor. Ela fica calada e ele diz que ele é tão de valor porque ele mesmo disse que estava com ela, e a Paola diz que a única saída é que ele e o doutor procure o Luciano agora mesmo, que procure ele. Ele pergunta, mas pra que ele vai procurar esse Luciano? E a Paola diz pra ele que ele procure ele, lhe ofereça dinheiro e ele vai ver que ele é um vendido e vai se retratar de tudo que ele falou. Por sua vez, ele fica olhando pra Paola e começa a sorrir. Vovó Piedade, nesse exato momento, diz ao Carlos Daniel que ele fez muito bem em ter saído daquele julgamento, e ele pergunta se falaram muito mal da Paola e ela responde que ele nem imagina. Patrícia diz que eles devem ter dito apenas a verdade e o Rodrigo fala que sim, que foi exatamente isso, que eles disseram a verdade. Ele continua falando que a verdade foi muito dura e dolorosa para ela, e o Carlos Daniel pergunta como que o Luciano Alcântara ele se comportou. O Rodrigo diz que ele foi muito claro ali em suas respostas, mas o problema é que a promotoria quer que ele prove que ele esteve lá no clube com ela, para que assim possam declarar o testemunho dele ali como válido no julgamento. Carlos Daniel se levanta e fica reclamando que 2 dias, olha só, 2 dias, e que ele se arrepende de não ter terminado a sua faculdade de Direito para se dedicar à fábrica. Vovó Piedade diz que ele fique tranquilo, que o doutor Serrano está cuidando da Paulina muito bem. Ele diz que não, que se fosse no caso dele, do Carlos Daniel, iria defender a Paulina com muito mais ímpeto ali. Depois todo mundo fica em silêncio e o Carlos Daniel continua dizendo 2 dias, apenas 2 dias. Paola continua insistindo com o doutor, que parece que não quer colaborar muito com ela, mas ela continua insistindo, dizendo que ele tem que achar o Luciano e que o negócio do Luciano é dinheiro e que ele lhe procure e lhe ofereça muito mais do que ofereceram para ele. Ele diz que mesmo assim não vai adiantar de nada porque ele já depôs contra ela. Paola pergunta então exatamente o que foi que ele disse. Ele então revela para ela que ele foi bem claro e disse que ela mesma foi quem obrigou a Paulina ao se passar lá no lugar dela, ficando lá na casa dos Brattions. Ele continua dizendo, enquanto ela fica apavorada, que ela mesma fingiu que roubaram uma pulseira de diamante para acusá-la. Ela continua arrasada logo depois de toda a verdade que o Luciano de fato comentou, e ele continua dizendo a Paola que ela logo depois disso fez uma chantagem contra ela, dizendo que ou ela substituía ela ou ela ia direto para a cadeia. A Paola fica revoltada e dá um grito dizendo que esse Luciano é um maldito. Ele continua dizendo que a promotoria estendeu um pouco os dias ali para que esse homem pudesse provar que de fato ele esteve com ela nos fatos quando tudo aquilo aconteceu. A Paola diz que então ele vá lá, procure ele agora mesmo e traga ele até ela, porque sabe muito bem que ele é um cínico e que gosta muito de se aproveitar. Ele fica calado e a Paola continua dizendo que ele procure ele, que vai lhe dar dinheiro e que tem certeza que se ele tiver ali ao lado dela e der dinheiro, ele com certeza vai se retratar de tudo o que ele disse. Ele diz que sim, que fará o possível para agradar ela, mas que acredita que o outro advogado lá de defesa jamais vai querer se desgrudar dele até terminar todo esse julgamento. A Paola diz que então ele averigue onde ele está morando, e ele diz que ele está hospedado em um hotel, e a Paola pergunta qual. Ele diz que não se lembre, que apenas escutou lá no julgamento que ele estava hospedado lá no Royal, Imperial, Internacional, e na verdade ele não se lembra. Ela diz que está tudo bem, doutor, e pergunta se ali tem algo mais. Ele diz que não, que por enquanto
nada, mas se tiver qualquer novidade, ele entrará em contato. Ela dá um até logo a ele dá um até logo a ela e depois ele vai embora. Quando ele vai embora, então ela se levanta da cadeira revoltada e começa a gritar, chamando ele de maldito, pega aquele negocinho ali e toca na campainha chamando a Elvira. Logo depois que a Elvira chega, ela pediu para que ela encontrasse o número do telefone do Hotel Internacional e ela, logo depois que encontra, ela diz a Paola o número que é e a Paola diz a ela que ela ligue agora mesmo e quando o Willis atender, que passe o telefone para ela. Elvira, feito uma cachorrinha ali, sempre seguindo as ordens, tudo que a Paola diz, ela diz que agora mesmo, senhora. Ela diz que vai encontrar o Luciano de qualquer maneira e que aquele maldito vai se lembrar de mim. A Paola, logo depois de pegar o telefone, ela pergunta se pode falar com o quarto com o senhor Luciano Alcântara. Ela olha para Elvira e diz que tomara que eu tenha sorte logo de primeira. Então a atendente diz que ele não está hospedado lá com elas. Então ela grita com a atendente e pergunta se ela tem certeza e pergunta que como assim que Luciano Alcântara não está hospedado lá com eles e pergunta se ela tem certeza do que está dizendo. Ela confirma a Paola que sim. A Paola diz obrigado, desliga o telefone e diz a Elvira que agora mesmo ela procure o número do telefone do hotel principal. A Elvira, por sua vez, então ela vai buscar o número, mas com certeza ela já está começando a ficar com o pé atrás contra a Paola. A Lalinha, nesse exato momento, chega até a vovó e diz que já vão servir o jantar e que as crianças e o seu Carlos Daniel está esperando por ela. A vovó Piedade diz que já está indo, mas fica meio olhando para ela ali, fica um pouco confusa e pergunta se ela está querendo lhe dizer mais alguma coisa. Ela responde à vovó que sim, que ela quer sim lhe dizer alguma coisa e a vovó diz apenas que ela não diga. Ela diz que é porque enquanto eles estavam lá no julgamento assistindo o julgamento da dona Paola e a Paulina, eles ficaram, ela e todos os empregados, procurando o diário da Paola por toda a casa. A vovó fica apenas lhe ouvindo e ela continua dizendo à vovó Piedade que elas procuraram por todos os cantos, jardim, quarto de hóspede, dentro de todos os quartos, na sala, na cozinha, por todos os lugares, mas não encontraram em lugar nenhum. A vovó Piedade diz a ela que na realidade ela está começando a suspeitar que a Paulina ela deve ter alugado um cofre de segurança lá no banco e ter guardado ele lá. A Larinha diz a ela que sim, que pode ser verdade, porque ela mesma viu que quando a senhora Paulina ela saiu sem nada nas mãos e ainda saiu algemada, né? A vovó Piedade agradece a ela e diz que muito obrigado pela sua preocupação, mas que se for como ela está pensando ali, esse diário não vai servir de nada para salvar a Paulina. Paola, mais uma vez, logo depois de ter ligado para o hotel principal, ela recebe a notícia que ele também não está hospedado lá e continua revoltada. Ela depois manda agora mesmo que a Elvira ligue para o Hotel Royal, só que quando ela vai ligar o telefone toca, a Elvira vai atender, ela diz que não atenda, deixa que ela mesma atenda. Quando ela diz alô, a Paulina diz, sou eu, Paola, a sua irmã Paulina. Paola não dá uma palavra, mas fica revoltada até de escutar a voz da Paulina, mas a Paulina, feito besta ali, fica o tempo todinho ali com pena da Paola e pergunta a ela, logo depois dela ter dito aquele monte de coisa lá, como é que ela, a Paola, está se sentindo. A Paola, bem debochada, diz que está se sentindo muito bem e a Paulina, quase chorando ali, pergunta a ela se ela se sente só e a Paola, muito rude ali, diz um monte de coisa com ela e que ela não está se sentindo só e que em nenhum momento ali ela precisa também de companhia. Paulina fica calada, quase chorando, como já dito, e a Paola diz que não está precisando de companhia e nem muito menos da dela, se é isso que ela está querendo lhe oferecer. A Paulina tenta até falar com ela, só que a Paola não deixa e diz a ela que por favor deixe eu falar, e a Paola diz a ela que não e fala para ela que ela tenha muito cuidado e não fique ali acreditando no Luciano. Ela continua dizendo que o Luciano ele dança a música que tocar e vai de acordo com o dinheiro que derem a ele. A Paulina fica ali chorando, dizendo que não sabia que ele iria ser uma testemunha, e a Paola diz a ela que ela não venha querer dar uma de santa ali e que também pare agora mesmo e não fique lhe aborrecendo. A Paulina mais uma vez tenta falar e a Paola grita com ela dizendo que nunca mais quer voltar a falar com ela e simplesmente desliga na cara da Paulina.